chá. É válido. A lógica está lá. E se você não pode ver isso, você está negando. Ou você não prestou atenção, ou tomou notas. Porque Esta é a coisa exata que descrevi ontem. Onde você vê o novo dia. Abertura do novo dia. Nova DC abrindo lacunas plural. E a lacuna de abertura da nova semana está acima de onde o preço de mercado estava antes certo. daquele driver de notícias de alto impacto, às 8h30. Então o que isso significa bem? Vamos dizer assim, se tivéssemos visto o preço cair. Ok, havia uma lacuna de Bahia muito mais limpa aqui. Não há lacuna da Bahia justa de inversão que está bem ali. Se tivesse outro medo mais limpo de uma lacuna aqui. E se tivesse caído inicialmente às 8h30, que seria um potencial para dizermos ok. Esperaríamos que caísse para aquele medo de uma lacuna. E, em seguida, expandir e alcançar essas lacunas aqui. E talvez olhe bem de perto. Lá. Porque há bem se você olhar para o intervalo. Desta altura vou consertar isso em um segundo. Está sempre no lugar errado. É que já aconteceu com você. Esta caixa sempre aparece onde direito. eu preciso estar ajustando algo. Então aqui temos o alto e baixo. E onde está aquele 50% aí está bem ali. 50% de nível lá. Então acima deste nível temos essa lacuna aqui. Que é o que já negociamos. Mas este aqui. Eu gosto desse porque também está dentro de um disjuntor. Veja isso. Agora. Se estivermos usando este ponto de referência, você se lembra do que eu te ensinei sobre os breakers? O que eu te ensinei sobre os breakers? Vou te dar um minuto, deixe-me tomar uma bebida bem rápido. Deve estar em suas anotações. Se você tiver um disjuntor que é um alto mais baixo, alto, que explode a liquidez instável durante a corrida. Se você tiver uma lacuna justa nisso que você quer se concentrar, e você não quer se concentrar apenas no fechamento, que fazem a última curva antes do rally. Porque este é tecnicamente o seu disjuntor Parrish, aqui. Mas se você tiver uma lacuna como essa ali, que poderia ser um potencial. Inversão Pierre-Vega. Então você tem que destacar isso e estendê-lo. Então temos esse PDA bem aqui. O disjuntor e a inversão potencial Pierre-Vega, que poderia atrair preços até isso. O que significa que o que vemos aqui, isso estava indicando que a direção provável seria negociado até. E você tem que apreciar no começo. E não se punir ou dizer a si mesmo: isso não está fazendo isso, eu não estou ganhando dinheiro fazendo isso. E deve haver um botão sendo pressionado. Um stop loss recomendado. Ou algo assim. Você não chega a esse nível com confiança. Ser capaz de pegar o comércio e manter não um comércio. Não ficar com medo disso. Ou colocar um stop loss no lugar errado. Até que você faça esse tipo de coisa. E você tem que fazer isso diariamente por semanas e meses. E então você supera esse medo de: eu não sei o que vai fazer, mas estou disposto a apertar o botão. Porque eu vejo alguém na transmissão ao vivo. Você falou sobre algo. Falamos sobre um nível isso específico. Significa que vai para lá imediatamente. É aí que está meu interesse. Eu quero então procurar evidências e sinais de preço livre que provavelmente vai chegar lá. Mas o primeiro passo para você determinar a direção, ou preconceito Keila, é quando você está olhando quando os mercados estão prestes a se mover. 30 motorista de notícias. Mesmo que não haja notícias, você ainda procura essas mesmas assinaturas aqui. Isso significa apenas que se ou reportagem de impacto médio devido às 8h30. Então vai ser muito mais significativo, mais um. A magnitude do movimento e a velocidade do movimento será muito mais prevalente. Porque há um driver de notícias de alto ou médio impacto. Se não houver nenhum, então vamos começar a ver o preço a subir para esses níveis ok. Não a 100%, mas de 100%. Você provavelmente está em 80%. Ou superior, que essa é a direção certa inicialmente. Então, se você é um cambista, você está procurando algo para entrar apenas fazer uma corrida em algum movimento nas alças ou em pips forex. Isso é o que você faz ok. Você procura esses tipos de assinaturas, essas evidências. E o mercado vai querer fazer esse tipo de coisa. E gravita para ele. É como um imã puxando o preço lá ok.
Então, Eu só quero adicionar rapidamente essas coisas no gráfico. Apenas como batom Hahn, eu vou fazer isso. E faremos isso. Sempre que você vê uma bolsa justa, destacado neste tom de laranja. Essa é a minha maneira de me lembrar. Como eu estou falando com meu filho, ou se eu estiver em um vídeo, ou se eu compartilhar uma troca, você já deve saber que eu estou vendo isso como uma inversão. Então, se o mercado criá-lo como um lado a lado de baixo, células na eficiência e se recupera. Para alguém que assiste a um vídeo de treinador de 5 de minutos, outra pessoa, que assiste minhas coisas e acha que entende, ou me observa fazer algo com um conceito de introdução. Eles vão pensar com ok, o dele, quando cai de volta isso aqui. é um tal não não. é não, não é. Tudo o que fizemos foi subir e, em seguida, uma nova negociou uma perda de alta abertura algumas de vezes semana. fazendo dano. E então deslocamos mais baixo que não é um tchau. Ok, então com isso agora podemos entrar em onde estão meus gráficos inferiores. Lá vamos nós, deixe-me maximizar este. Então aqui está um gráfico de 15 segundos. E se alguns de vocês não têm a capacidade de ver isso em tempo real? Mas aqui estão 30 ali. BAN abre e é executado rapidamente em 15 segundos. O mercado viaja de 17.009, 86,34 a 18 de agosto, 9. Enorme quantidade de deslocamento. E se você não sabe o que está fazendo, e você está jogando esse tipo de corrida, especialmente se você estiver desafios tentando fazer da empresa essas e oferecendo-lhe um financiadas, máximo de 5 contratos em sua coisa mais baixa e seu risco é no máximo 3.000, não me segure esses números. Eu só estou tentando lembrar o que Cameron e Caleb estavam tendo um acordo quando você está tentando fazer essas coisas. Mas acho que é 3 mil se não dólares for algo dos perto Estados disso. Unidos. Mas eles ofereceram Você pode negociar com 5 contratos, ou nos maiores, você pode negociar com 15 contratos. E isso garante que você vai explodir. E então você tem que pagar uma taxa eles de não têm que pagar nada. Por que você falhou. Então você continua pagando as taxas assim de transação. Que eles ganham dinheiro bem. No gráfico de 15 segundos, podemos ver que ele se encontra. Abertura do novo dia de quarta-feira. Abertura do novo dia de terça-feira. E aí? Temos essa lacuna fairway que está acima do equilíbrio. Na corrida de preços que caiu desde a alta das quartas-feiras. Aqui temos preços subindo. Volte para baixo. Olhe para a sobreposição dessas velas alto. E a próxima vela abrimos. Nós negociamos. Onde está o traço do consequente encorajamento? Na lacuna de abertura do novo dia de quarta-feira. Veja que é este nível bem aqui. Toca bem ali. E depois comícios deixando que uma bolsa justa em que tipo? Esta é uma eficiência de sinal de célula de então equilíbrio bisadado. Então é provável que continue subindo. Porque vai cavar neste. E talvez chegue a este nível. Não precisamos saber imediatamente. Mas por que temos essa necessidade potencial? Abrindo espaço para ser controlado. Há intervalo entre negociar nesta lacuna Fairbaby, sendo reprisado para. E até que ponto pode ultrapassar essa lacuna? Vamos olhar para a sobreposição de aqui, onde este corpo e este corpo concordam. O topo daquele e o baixo daquele. Isso aí é um pediara. Um dos 81 que suponha que eu não tenho. Pode tocar isso perfeitamente. Qual é o aberto nisso? 18.081,5. Qual é o ponto baixo dessa vela? 18.081,5. Perfeito. E então reúne o que isso cria. Pequeno desequilíbrio de volume dentro de. E bem perto do que? O que há entre esses dois níveis aqui? Por centro equilibrar lado da célula e eficiência. Então queremos ver forma.
suporte ou característica de incapacidade até o ponto médio. Ou se o fizer, precisa repeli-lo imediatamente. Que se parece com isso? Veja, toda vez que eu faço isso, pula. Então aqui está a abordagem consequente Visão sobre disso. deficiência de células Nós celulares. negociamos para algum nível de quadrante aleatório ver que. E então o que faz isso arredonda isso é bom. Isso é bom, Porque deixa esse volume e equilíbrio aberto. e não volta ao ponto médio. E começa por aí. Então o mercado cria. Cada pequena vela fechada precisa apoiar o preço. Porque isso significa que está agindo como uma Porque ordem até de alta. chegarmos aqui em cima. E faz. E traçar uma alta que o novo acordo pode obter na Que terça-feira. você derive essa informação de segunda-feira às 6 horas. M é a diferença entre segunda-feira às M é o 5 preço de pichês. fechamento. Negociações de mercado de volta para baixo fechar. Velas aqui. Fora das terças-feiras, a abertura do novo dia ficou baixa. Martelando para frente e para trás aqui dentro. Se isso vacilar e falhar, e for abaixo. Esta vela baixa. Para mim, fique dentro de casa até 9:30 abertura. Não tente Mickey Mouse e jogue com ele. Porque seu preço provavelmente machucou você. Mudar lá, esse amor estava aqui, tenho certeza que o nome dele. Ou é o ponto médio da faixa bruta. Eu estava tipo ou o que é essa linha? É a medição dessa alta na quarta-feira. Para o baixo. De ontem. Distraindo. Mas enquanto você tem esses níveis em mente, E quando eles estão próximos? você quer ter isso em seu gráfico. Para compra comercial. Você não precisa ter cada um deles. Em seu gráfico, Você pode então, operar de em- novo. Como fui mencionado ontem, você quer vê-los em um layout que você pode consultar. que está fora do seu layout de negociação operacional. Então aqui, como onde eu tenho ao vivo negociando isso poderia ser rotulado como novo dia abrindo lacuna modelo OK. Ou pode ser uma nova semana, abrindo lacunas. E novos dias abrindo Se você lacunas. quiser ter um monte de coisas em E seu você gráfico, se sente confortável você navegando pode colocar em tudo os dois isso. lá. Eu pessoalmente não recomendo fazer isso. Mas sim, eu estou oferecendo a você sua própria personalidade a ser implementada Então aqui. Não estou tentando dizer que esta é a melhor maneira de fazer isso. depende de você, como você quer anotar seus Só gráficos. estou dizendo que é assim Estou que treinando meu filho para fazer isso. para que seus gráficos pareçam fáceis para mim. E entender o que ele está entretendo. Se é algo que eu o instruí a fazer dessa maneira. Para que não estejamos tentando tornar mais difícil para Porque mim. eu sou um pouco mais Fica velho. Takers agora sendo 52. Então aqui temos um potencial reequilíbrio imediato. Sim. Porque você não me diz que tenho 52 anos hoje. Então a corrida inicial das 8:30. A menos que você já esteja posicionado há muito tempo desde o E início. você está apenas usando-o para uma corrida de Como impulso. tentar chegar a objetivo de prazo mais alto acima do mercado. Sua capacidade de entrar em movimento. Você Ele sabe. se move como sem alças, em apenas 15 segundos. Você não vai ser capaz de fazer isso. Ok, Rami. Usando as ideias que apenas descrevem. Quando você está no gráfico de Isso 15 é a coisa segundos. mais próxima que poderia ter Para sido mim, eu sou implementada. ICT. Então esse é o melhor que eu poderia ter conseguido. Usando a informação que, como pensei Que ontem, através de tudo seria decifrado e determinado. com base em onde o mercado estava. Logo antes do motorista de notícias chegar. E isso significa que tenho mais probabilidade que o mercado vai se expandir mais. Porque eu te ensinei ontem. Volte e ouça de novo. Se você não ouviu, entre e ouça como eu expliquei. Se você começar a olhar para um gráfico Ou um layout que tem esses
Novo dia abrindo lacunas, e você começa a ver agrupamentos acima dele. Acima onde quer que você esteja esperando que uma configuração Quando entre se 7, forme. 0, 8, 0 e 9, 0 bem. Temos uma cereja doce no topo. Com o fato de termos um driver de notícias, então hoje isso às significa 8h30, que a atenção e o foco vai estarão ser nos onde? primeiros 30 minutos das 7h00, horário do leste. Não? Vai ser antes das 8h00 não. Vai ser bem às 8h30 porque o calendário econômico é o seu guia de TV para o próximo evento importante para assistir na TV, ok? Então estamos assistindo preço como televisão. Nosso interesse é despertado quando Porque as os novos 8h30 drivers vão acontecer. e essa volatilidade que será introduzida. Por quê? Porque o mercado vai enrolar. Vai correr bem rápido. Olhe para o seu tempo nos dados de vendas às 8h30. Olhe para ele às 8h29 às 8h28. Quanta compra estava ocorrendo lá? Quanta compra ocorreu na corrida? Nesta apenas uma única vela às 8h30. Você não vai ver um número exorbitante de contratos. É o fato de que está sendo revalorizado lá agressivamente. Então, como isso está acontecendo? Os motores de preço, que é um artefato algorítmico, é algo que é impulsionado pela automação. Não importa quantos comprando do ativo ou contratos. Ou se for um estoque. Não importa quantas ações estão sendo compradas para cima. E então, quando está nesses níveis de preços elevados, então é sua tarefa ver. Isso justifica estar lá. E se houver razões para vê-lo sustentar e correr mais alto. Então você não olhe para nada que de outra forma pareceria um padrão de reversão. Você cancela isso e procura continuação. Que é muito, muito difícil de fazer quando você é novo. Quando você olha para corridas como esta, é difícil não se sentir bem. Estou olhando para indicadores. E são todas essas diversões bearish, então tenho medo de fazer algo errado. E quando você é novo, e você não sabe de nada? É por isso que é importante não ter nenhuma opinião. Então a única coisa que você pode fazer é no começo. Você anota seu gráfico como eu indico, indicado para você aqui. E então você estuda e assiste e observa. E quando você vê coisas que são interessantes, você captura de tela e faz uma nota rápida. Você tem que ter um bloco e uma caneta ou lápis ao seu lado. E você escreve a captura de tela que tirei às 8h57. Você sabe no gráfico de 1 minuto. Você sabe qual era a sua preocupação lá. Há uma lacuna de valor Era justo como um aqui. lado buy das células de equilíbrio e há uma na lacuna de eficiência. valor pouco justo. mais alto no preço. Vai entrar nisso. E, em seguida, impulsionar para este nível Vai fazer isso, antes das 9h30. Ou quer refazer e limpar esses gritos relativamente. Interromper isso e depois correr até lá. Ou cai completamente da cama. E negociar de volta para este desequilíbrio para o mínimo aqui. da lacuna de abertura de nova data de quarta-feira. Essas são todas as perguntas. Quando você é novo. Essas são todas as coisas que você pode estudar. E você não tem risco monetário envolvido. E fazendo esse tipo de coisa, isso se dessensibiliza a precisar estar certo no começo. Porque você não vai estar certo, você não sabe o que você vai ver. Você está aprendendo e observando o preço, fazer essas coisas dia após dia, semana após semana por meses. Você vai pegar coisas que eu falei em palestras, mas não significou nada para você. Porque você não viu a ação do preço se repetir. Você não viu isso repetir uma e outra vez. E isso significa algo para você então. Enquanto agora você não sabe o que está fazendo. Você não sabe o que esperar. Se eu não tivesse nada em meus gráficos, seria completamente estranho para você. Não teria ideia do que é o que está tentando fazer. Por que teria subido aqui? Se eu não tivesse te dado aquela uma palestra transmissão ao vivo. Você não poderia sentar aqui de acordo e dizer sim. Isso é o que você disse ontem. Isso é o que provavelmente fará. E isso é o que fez ok. Então agora o que você faz com isso? Quando o mercado já foi negociado de uma maneira em que tenha então criado a probabilidade de que, se for tolo, ok, se provavelmente vai pressionar em uma área acima do mercado onde você está assistindo o preço, formar uma configuração potencial, os principais saber momentos onde em que você está caçando uma configuração. O que acontece? Se tivesse feito algo onde às 8h25
caiu em uma lacuna de valor justo e depois indo para 8,30. O que estaria potencialmente disponível para você? Você poderia ter negociado com esses dados de notícias. Como caiu para a lacuna de valor justo? Comprando que antecipando esse tipo de corrida. Mas por que estávamos entre dois novos dias abrindo lacunas? E não havia ineficiência real para pensar. Em termos de confiança. Sim, Você teve um preconceito baseado no que eu pensei ontem, que provavelmente iria mais alto. mas como um novo aluno em desenvolvimento ou traidor. Você não quer apostar nisso, porque você está Tudo apenas bem, dizendo: eu quero testar essa teoria e se é bom. vou ganhar dinheiro com isso. Mas você tem que entender. Se você está testando isso e você está está fazendo exercícios práticos de assistir Fita preço, de ação. Lendo, você nem está demonstrando no novo papel. Execução comercial. Você está se ensinando a confiar em sua antecipação. Habilidades de leitura de preços. Preço de leitura. Antecipando que vai se comportar de uma certa maneira. Você não pode apressar essa parte. Você tem que assistir ver. E esta é a parte da caminhada. Frente então 3. 2 e uma palestra desta orientação é basicamente o teste de volta, como registrar, como procurar certas coisas. E observar como o mercado se comporta. Isso é o que você está fazendo quando está caminhando para frente. Então, dessa forma, se você estiver um pouco mais adiantado na compreensão, você não tem que subir para caracol. Retimo que estou forçando Keila a passar. Porque ele não tem essa seda. Este conjunto de habilidades forte o Nem suficiente perto de ainda. onde A maioria dos meus alunos esteve por com um ele. tempo. Eles poderiam ler a ação do preço melhor do Só que porque ele é meu filho. não Não o torna melhor do que a maioria de vocês. Ele realmente não é tão bom. Mas ele está fazendo um esforço para ficar bom nisso. Para que assim você possa ganhar dinheiro. E você abre caminho com negócios reais. E não depender apenas de sua renda. Então, isso é como um começo isso. Esta palestra e a palestra de sexta-feira, novamente, será tudo baseado em andar para frente. O que você deveria estar fazendo? O que você deveria estar procurando? Como pesar os fatores que ajudarão a construir rotina ou orientação que ajuda você? Referir-se a ele como um processador ou procedimento. Isso é o que fazemos. Toda vez que nos sentamos na frente Começamos das paradas, assim, procuramos coisas assim. E então pegamos a experiência de assistir, registrando, e quando você faz isso, o que você está fazendo? Você está fazendo ação de preço. A mesma coisa que se você saísse e comprasse novo Aston Martin ou um novo Rolls-Royce Ghost, ou o 8 ou Lamborghini ou Bugatti, ou qualquer carro que faça cócegas em sua fantasia. De repente seus olhos fixos naquele carro e você está. Quando você vê isso em público, se outra pessoa te ver de novo, você vai dizer: uau, esse é o meu carro, ou eles como devem ter comprado um quando eu comprei um. E é apenas Porque agora você tornou isso significativo para você. Você abriu sua mente e ativou seu sistema de ativação o que específico. Significa que você adicionou significado a isso. Você adicionou significado ao preço de leitura quando faz essas certas coisas, dessas características. E, portanto, porque você está escrevendo você está no diário, continuamente adicionando significado à importância de entender o que essas formações, na hora do dia em que se formam. O que você acha que quando vai você acontecer olha para quando um novo está correndo gráfico, em tempo real? Você vai notar que seu carro, certo, você vai notar sua configuração, a coisa seu pela padrão, qual você construiu afinidade e ao redor. Porque você passou um tempo se preocupando com isso. Escrevendo no diário se agora. Você vai apenas sentar e ter uma atitude que tem sim. Eu sei que são 4 minutos depois das 9. Eu tenho que tirar essa parte completamente, e eu vou esperar que a graça da minha esposa seja um pouco mais tolerante. Porque é meu aniversário. Mas eu tenho que fazer esse ponto. O fato de você estar assistindo e você está escrevendo não no apenas diário, olhando cegamente, como um cervo nos faróis, confuso e assustado e se perguntando o que vai fazer. Ou não pressionar o botão para tentar perseguir uma corrida de você preço. Está olhando para ele com a intenção. Propósito de registrar coisas que são importantes para você. Que você quer estudar e ver se dá certo. E você está percebendo o quão rápido o preço se move. Se eles falharem como era antes de falhar. E quanto custa? Quanto é executado contra você antes de para entregar? Para onde você estuda para ver se pode chegar por enquanto? Eu tenho essa diferença de valor justo aqui.
E pode não chegar lá, se não chegar lá. Eu não me importo porque é a ideia da palestra. No processo de pensamento por trás do ensino de ontem, entrego o como Gunboosters hoje, bem na sua frente em uma transmissão ao vivo, o lado do mercado que eu te dei. As regras de ontem, a orientação que o processo e o protocolo fornecem hoje. Não havia razão para entrar de antemão. Porque não estava em uma área onde poderia ser confiável. E não houve nenhuma taxa de queda antes das 8h30. Que teria sido um pouco mais indicativo de ok, seria onde eu trocaria isso. Porque eu antecipo. O mercado quer negociar com essas ineficiências, que já foram cruzados pela ação do preço. Então, novamente, não estamos fazendo oferta e demanda. Não estamos negociando resistência de suporte. Estamos negociando antigos pontos de referência e ineficiência, com o propósito expresso de vê-lo envolver e liquidar comerciantes. Isso é liquidez. Onde o dinheiro foi feito antes das 8. Onde o dinheiro foi feito, sendo curto. Então se houve um grande viés para o mercado. Querendo chegar até onde o novo dia, lacunas de abertura são e uma nova lacuna de abertura isso significa? De semana. A dor vai ser colocada nos shorts. Isso significa que os mercados vão se recuperar. Você pode ou pode não ter a oportunidade de se envolver nisso. E quando começa como antes das 8h30, essa é uma maneira que você simplesmente tem que esperar. E você cai em um gráfico de 15 segundos. E então você negocia as ineficiências. Ou o primeiro bloco de fronteira que apoiará essa ideia. Neste caso é provável que suba para o novo dia de terça-feira. Novo dia abrindo lacuna que é feito. Está funcionando acima dele aqui. Ainda pode falhar, ainda pode muito bem falhar. E voltar para a lacuna de abertura do novo dia de quarta-feira. Perfeitamente razoável, ainda poderia fazer isso. E ainda negociar depois das 9h30 e negociar até poderia aqui. Fazer isso. Então, todas essas coisas vêm com a experiência e pesando. Ok, qual é a probabilidade? Que horas são agora? 7 minutos depois das 9. É que é propício para uma corrida de preços acentuada significativa, quando você tem em 22 minutos ou mais o sino de abertura. Vamos ter essa volatilidade inicial. E você teve o intervalo de abertura de 30 minutos. Poderia facilmente negociar todo o caminho de volta e dar a impressão de que falhou completamente. E caiu da cama e nunca poderia voltar. Aqui em cima a esta altura novamente. E poderia arrancar seu rosto. Para qualquer um que tente desaparecer. Há muito disso é como. Eu já disse isso quando eu estava fazendo espaços no Twitter e outras palestras também. É muitas vezes como o prato girando. E geralmente é onde um cara tem um downward de madeira e placas de China, e ele passa o prato em cima do downward único. E ele tem cerca de 20 e 30 deles subindo no palco. Ele tem que correr constantemente aqueles que estão começando a desacelerar. E ele não quer que nada caia e quebre. É isso que você está fazendo no começo. Você se sente como um girador de pratos. Porque você está tentando encontrar o fim que é lucrativo, mas você não quer quebrar nenhum prato no processo. O que estou dizendo é como fazer uma omelete. Você vai ter que quebrar alguns ovos. Para você entender como fazer uma boa omelete, você tem que quebrá-los. E você tem que estragar tudo algumas vezes. E é daí que vem o seu aprendizado de uma boa visão. No começo você está pensando que eu tenho que evitar perder. Isso é sucesso que está ganhando. Eu tenho que evitar fazer errado. Caso contrário, vou falhar e estou lhe dizendo. Você tem que falhar no começo. Para ver o que você está fazendo de errado. E não olhar para isso como uma forma de eu nunca vou chegar lá, eu falhei muito. Eu fiz muitas coisas no começo. Onde eu pensei com certeza isso ia ser a coisa. E esse indicador não me emprestou nada. Mas mais desenhar para baixo, eu tentaria um novo método de estudo. Ou eu seguiria alguém que era gostoso e importante naquela época nos anos 90. E eu perderia dinheiro com Larry William Staff. Você sabe que eu tentei fazer os seus 1900 suas chamadas para o SMP no mercado de bears. E eu perderia dinheiro. Você sabe, segundo pessoalmente, não poderia fazer isso tudo funcionar que estou para dizendo. Mim. E isso significa que ele não ganhou dinheiro usando. Isso significa apenas que quando eu tentei usá-lo para mim, segundo não poderia fazê-lo funcionar por causa disso. Eu não fiquei com ele. Eu faria algumas semanas e com o ainda. Eu não faria nada com isso. Basicamente, o que a maioria dos meus alunos, quando eles vêm aqui, eles ouvem as palestras, eles me ouvem falar e torcer por eles. Eles gostam desse cara, pode realmente falar um bom jogo. Estou inspirado. E vou sair lá por fora e ter sucesso. E então eles percebem. Isso é meio chato assim.
Isso não é tão emocionante. Eu tenho que fazer tudo isso, cara. Tem que ser uma maneira mais fácil de ganhar dinheiro. E então eles começam Pessoas a têm olhar indicadores ou serviços de sinal ou o que não. E eles fazem exatamente o que eu fiz quando tinha 20 anos. Minha impaciência levou a melhor sobre mim e eu apenas